Olá, pessoal! A partir de agora, nós entramos no capítulo 6 do cremasco, e no qual nós vamos estudar a difusão com reação química, certo? Então, além do que nós já vimos, alguns casos de reação química conhecida, só que nós só chegamos na equação diferencial e descrevemos as condições de contorno. Agora nós vamos avançar um pouquinho mais, então nós vamos resolver os problemas com reação química, com o objetivo de encontrar um perfil de concentração ou fração mássica ou molar, bem como calcular fluxo também, taxa, que são os objetivos principais da gente estudar problemas com transferência de massa. Bom, para a gente relembrar, é importante que a gente entenda e fique bem claro, pessoal, os tipos de reações químicas que nós vamos estudar. Então, basicamente, a forma de abordar a transferência de massa com reação química, nós precisamos estudar separadamente as reações homogêneas das reações heterogêneas. Então, relembrando, a mistura homogênea ela tem apenas uma fase, certo? Então, a reação química vai acontecer em qualquer ponto dessa única fase aqui, que vai ser o meu volume de controle, o meu domínio de cálculo, certo? Então, se acontece em qualquer ponto do domínio de cálculo, eu posso dizer que o meu termo de geração de energia, ou termo fonte, de energia não, de massa, né? De espécie química no nosso balanço, esse termo ele vai ser diferente de zero. Porque o RA 3 linhas, ele indica a geração de espécie química, de matéria, dentro do volume de controle, certo? Agora, em caso de reação heterogênea, nós temos duas fases ou mais num determinado sistema, certo? Então, para a reação química acontecer, ela depende dessas duas fases, certo? Então, por exemplo, nessa figura nós temos uma fase água e uma fase óleo. Então, se eu tivesse uma reação química acontecendo nesse caso, a reação química teria que acontecer na interface dessas duas fases, certo? Ou seja, a reação não acontece em qualquer ponto do meu domínio. Então, meu domínio aqui pode ser a fase aquosa ou a fase oleosa. Ela não acontece em qualquer ponto do domínio, ela acontece apenas nessa interface em que eu tenho as duas fases. Então, nesse caso, o meu termo de geração de matéria dentro do volume de controle, ele vai ser zero. E essa reação química vai aparecer, vai ser descrita a partir de uma cinética de reação, na condição de contorno, que é o que delimita a interface, assim, nessa interface eu estou na fronteira, tanto da fase oleosa quanto da fase aquosa, certo? Então, a condição de contorno nessa fronteira que vai descrever a minha reação química. Pessoal, foi colocado esse asterisco aqui, no caso de reação heterogênea, porque nós vamos estudar três tipos de reações heterogêneas. Vamos separar a reação heterogênea em três condições, tá? E uma dessas condições, pessoal, é quando eu tiver uma partícula porosa. E na partícula porosa, a difusão vai acontecer dentro dos poros e, portanto, a reação vai acontecer dentro dos poros dessa partícula. Nesse caso, vai ser um caso especial que nós chamamos de sistema pseudo-homogêneo, e que nós vamos fazer uma correção no RA3 tá? Mas é um caso especial que quando nós chegarmos nesse tipo de reação, nós vamos discutir bastante sobre esse problema. Pessoal, antes de estudarmos então em si as reações, é importante que a gente retome algumas notações importantes para os casos de reação. Então, nesse quadro, mais uma vez, eu apresento um quadro comparativo de reação homogênea e heterogênea.
para a gente entender a forma com que a gente apresenta, né, os nossos termos de reação. Então, na reação homogênea, em que a reação ocorre em qualquer ponto do domínio de cálculo, ela vai ser escrita no meu termo reacional RA 3 linhas, que é o termo de geração lá da equação da conservação da espécie química. Então, pode ser descrito por uma cinética, né, que vai ser uma constante. Coloquei nessa constante 3 linhas aqui, só para a gente separar a constante da reação homogênea da constante da reação heterogênea. Então, como na reação homogênea eu vou representar no RA 3 linhas, eu coloquei essa minha constante como 3 linhas. Esse N subíndice depende da ordem da reação, vezes uma concentração de A elevado a N, que vai me dar a ordem, né, dessa reação, tá? Então, essa seria uma forma de representar uma reação homogênea, correto? Então, pessoal, vamos ver a parte dimensional disso, tá? Então, nós sabemos que o termo de geração de matéria, que é o RA 3 linhas, né? Falando em termos molares, então a dimensão vai ser mol, quantidade de matéria, por volume, por tempo. Isso está lá na nossa aula que nós deduzimos a equação da conservação da espécie química, certo? Então, ela é definido, então a sua dimensão é quantidade de matéria por volume por tempo, certo? Que, na verdade, então, ela é taxa em que uma espécie química é gerada ou consumida a partir de uma reação, que seria quantidade de matéria por tempo, dividido pelo volume, do volume de controle, né? Bom, sabendo que a concentração molar é mol por centímetro cúbico, é quantidade de matéria por volume, e N é a ordem da reação, então se a gente fizer essa análise dimensional aqui, essa minha constante de reação que acontece no volume, a dimensão dessa constante para uma cinética de primeira ordem, tá? Vai ser tempo a menos 1, ou seja, segundo a menos 1, ou qualquer unidade de tempo a menos 1, certo? Então, indicando aqui, quando aparecer essas 3 linhas, significa que a fonte de massa ocorre em todo o meu volume, certo? Por isso que a reação homogênea, que ocorre em uma única fase, ela vai ocorrer em qualquer ponto do domínio, certo? É importante a gente entender e fazer essa análise dimensional dos termos que representam esse termo de geração RA 3 linhas. Agora, olhando para uma reação heterogênea, nós precisamos separar, porque a reação heterogênea é uma reação que ocorre na superfície, certo? Na fronteira de um determinado volume de controle. E quando nós estávamos representando a reação heterogênea, a gente estava igualando o fluxo, dizendo que o fluxo naquela determinada superfície em que ocorria a reação era igual a um termo de reação de superfície, que é o nosso RA 2 linhas, certo? Então, esse RA 2 linhas, ele é diferente do RA 3 linhas, certo? Então, esse RA 2 linhas também nós representamos por cinética de reação, né? Uma constante vezes a concentração de A elevado a N, que é a ordem da reação, né? Então, nessa constante de uma reação que ocorre na superfície, eu sinalizei e coloquei aqui 2 linhas, porque a gente precisa fazer também uma análise dimensional disso, tá? Para a gente entender a diferença entre as constantes da reação homogênea e da reação que acontece na superfície ou heterogênea. Então, se fluxo molar total, a dimensão de fluxo vai ser quantidade de matéria por área por tempo. Isso é fluxo, certo? E eu estou dizendo que fluxo é igual ao termo de reação na superfície RA 2 linhas. Sabendo que a concentração de A é concentração molar
é quantidade de matéria por volume, e N é a ordem da reação, fazendo essa análise dimensional, para as nossas unidades fecharem, a nossa constante de reação de superfície tem a dimensão comprimento por tempo, diferente da constante da reação homogênea, que tem a dimensão tempo a menos 1, certo? Então, agora também nós começamos a observar essa diferença entre a reação homogênea e a reação heterogênea que acontece na superfície. Pessoal, porque depende de uma superfície, né? A reação vai acontecer na superfície, por isso que é constante aqui, ela vai ter dimensão comprimento por tempo. Então, sempre que tiver as duas linhas no termo RA, na constante geralmente a gente não coloca essa notação, tá? A gente apresenta só a constante, tá? Mas o termo reacional, quando aparecer duas linhas, significa que é uma reação que ocorre na superfície. Quando aparece 3 linhas, então é uma reação que vai acontecer em todo o volume, certo? Do volume de controle. Outra coisa importante que nós precisamos relembrar, pessoal, falando de reação homogênea e reação heterogênea, é que, olhando agora primeiro para a reação heterogênea, tá? A segunda coluna da minha tabela. Quando uma espécie química, por exemplo, a espécie química A, ela for consumida na superfície, certo? Então, A está sendo consumido na superfície. Então, vai depender de qual espécie química que nós estamos trabalhando para calcular fluxo ou para obter o perfil de concentração, tá? Então, se a nossa espécie química que nós estamos estudando, ela estiver sendo consumida, o meu RA duas linhas, ele tem que ser menor que 0, certo? Para indicar o consumo, certo? Vai ser negativo. Agora, se a espécie química estudada está sendo gerada, então, meu termo de reação na superfície RA duas linhas vai ser maior que 0, para indicar a geração dessa espécie química. Olhando para a reação homogênea, se houver consumo de uma determinada espécie química no volume de controle, o meu termo de geração no volume de controle, que é o RA 3 linhas, tá? Se a espécie química estudada está sendo consumida, esse RA 3 linhas vai ser menor que 0 para indicar consumo. Agora, se no meu volume de controle a espécie química estudada está sendo gerada, então o meu termo de reação no volume RA 3 linhas vai ser maior que 0, ok? Nós temos que respeitar essas condições de geração e consumo para qualquer tipo de reação química. Outra coisa que nós precisamos relembrar é falar de fluxo. Fluxo molar total, fluxo mássico total, fluxo difusivo, convectivo, molar ou mássico, enfim, fluxo é uma grandeza vetorial. Então, portanto, a direção do fluxo, ela é muito importante e também precisa ser respeitada. Então, relembrando, quando uma espécie química se difunde na direção crescente do eixo coordenado, certo? O fluxo é positivo, ok? Então, se eu tiver aqui um determinado Becker aqui, né? Tenho A se difundindo nessa direção e eu coloquei o meu eixo Z crescente na direção da difusão de A, o fluxo de A vai ser positivo, maior que 0. Agora, se a espécie química se difunde na direção contrária do eixo coordenado crescente, o fluxo tem que ser menor que 0. Então, se eu colocasse aqui o meu eixo coordenado Z crescendo para baixo, certo? Essa é a direção crescente do eixo coordenado, mas o meu A está se difundindo dessa superfície para cima. Percebam, a flechinha está indicando, né, que o A está se difundindo na direção contrária do eixo crescente de Z.
Então, nesse caso, eu tenho que expressar o meu fluxo, ele vai ser menor que zero. Ele vai ser negativo. Então, pessoal, todas essas condições nós vamos relacionar muito fluxo com os termos reacionais, principalmente quando a gente falar de reação heterogênea, que nós vamos representar o fluxo pelo termo de reação na superfície RA2'. Então, principalmente aqui, nós vamos ter que relacionar fluxo com o termo reacional e vamos ter que respeitar as duas coisas, a direção do fluxo e se a espécie química está sendo gerada ou consumida. Então, nós temos que ficar bem atentos a isso para a gente fazer o estudo correto e apresentar as equações de forma correta. Certo, pessoal? Então, com esses comentários iniciais, vamos dar uma olhada geral no que nós vamos estudar a partir de agora. Então, começando pela reação heterogênea, né, vão ser as primeiras que nós vamos estudar, portanto, reações de superfície. Nós teremos duas fases, correto? Uma das fases, por exemplo, pode ser uma determinada partícula. Nós vamos considerar uma determinada partícula. Essa partícula, ela pode ser porosa ou não porosa, certo? Olhando para a partícula não porosa, então a difusão vai acontecer na superfície externa dessa partícula, né? Então, eu vou ter uma determinada partícula aqui, se ela não tem poros, então uma espécie química A pode se difundir até essa superfície, reagir e o B se difundir, então, na contradifusão de A, certo? Então, ocorre na superfície externa, certo? Agora, essa partícula não porosa, ela pode ser uma partícula catalítica, que foi o que a gente já viu agora, né? Algumas reações acontecendo na superfície de catalisadores, ou ela pode ser uma partícula não catalítica. E aí a forma da gente avaliar, principalmente o nosso perfil de concentração, vai ser diferente, porque essa partícula não catalítica, ela vai ser um reagente da reação. Ela pode ser consumida, por exemplo, né? E aí, reagindo com algum outro composto, essa partícula vai diminuindo, ela vai sendo consumida, o nosso domínio de cálculo vai mudando, certo? Vai aumentando se a partícula for consumida, sólida, né? Então, conforme vamos considerar, então, que eu tenho uma partícula aqui, eu tenho um gás A se difundindo nessa direção. Quando atinge essa superfície, vamos dizer que essa partícula é C. Então, o A reage com C, gerando um B, certo? E o B vai se difundir aqui na direção contrária de A. Então, com o passar do tempo, essa partícula vai sendo consumida, ela vai diminuindo o seu tamanho até ser consumida por inteiro, né? Ou interromper o processo de reação. Então, a forma de avaliar esses dois casos vai ser diferente. Então, a gente vai separar esses dois casos de reação. E ainda em reação heterogênea, nós temos casos em que nós teremos partículas porosas, certo? Então, se eu tiver uma partícula porosa aqui, vou tentar desenhar mais ou menos uma partícula aqui, né? Em que essas figuras que eu estou desenhando, que eu estou riscando aqui, então são as partes sólidas e, portanto, uma espécie química pode se difundir por todo esse espaço interno aqui de uma partícula porosa, né? Ou seja, a reação não vai ser na superfície externa, vai ser nas superfícies internas, né? Interna aqui, onde eu tiver sítio ativo para a reação. Então, nesse caso é que nós temos um modelo que nós chamamos de pseudo-homogêneo, que é lá o nosso RA 3 linhas, que eu coloquei um asterisco, né? Que ele não vai ser igual a zero, igual o caso das outras reações aqui heterogêneas, em que o meu RA 3 linhas é igual a zero,
Nesse caso, nós vamos fazer uma correção nesse RA 3 linhas, tá? Conforme foi posto aqui, então, no nosso quadrado. Então, primeiro nós vamos estudar uma partícula não porosa catalítica, depois nós vamos para uma partícula não porosa não catalítica, depois nós vamos para a partícula porosa catalítica, certo? E depois, finalmente, nós entraremos por último em reação homogênea, certo? Pessoal, então só fazendo o registro aqui, e até para vocês, quem tiver curiosidade, os slides que seguem aqui foram adaptados de uma apresentação do professor Jerônimo, tá? Lá da USP. Ele tem uma página, coloquei o link para vocês aqui, das disciplinas que ele está ministrando atualmente. Eu não sei se atualmente ele está ministrando transferência de massa, mas ele já ministrou, tá? E eu adaptei os slides a partir de uma apresentação dele, que é muito boa, tá? E praticamente ele retrata o que está no cremasco, ele colocou nos slides, mas eu adaptei algumas coisas, fiz algumas correções. Então, deixo o registro aqui que o material que nós vamos utilizar é adaptado do material do professor Jerônimo. Pessoal, então, começando aqui a nossa primeiro caso de reação, que é a difusão com reação química heterogênea na superfície de uma partícula catalítica não porosa. Então, ela é não porosa e catalítica, certo? Isso é importante para a gente seguir o nosso estudo. Então, no desenho, se a gente olhar aqui na figura 1, eu tenho um catalisador, certo? Eu tenho o A se difundindo na direção crescente de Z, então colocou o Z crescente na direção positiva do fluxo de A, tá? Então, esse A se difunde, atinge a superfície do catalisador, se converte em B, e o B, então, o fluxo de B, ele já está indicando aqui que o fluxo de B vai ser menos o fluxo de A. Então, está ocorrendo a contradifusão equimolar aqui entre A e B, certo? Então, lá em Z igual a zero, ele está dizendo que o meu YA é o YA0, e no Z igual a θ, que é a espessura dessa camada estagnada de ar, aqui, né, tem a espessura θ, no YA, a fração molar vai ser um YA, θ não, delta, né? Vai ser um YA delta, certo? Então, condições de contorno ainda bem gerais, está dizendo que temperatura e pressão são constantes, certo? Para a gente já estabelecer algumas hipóteses aí, já a gente fala mais sobre isso. Pessoal, então se a gente pensar nos estágios de reação, o primeiro estágio, primeiramente, eu vou ter a difusão do soluto, que no nosso caso é a espécie química A, através de uma camada gasosa até atingir a superfície catalítica, certo? Então, essa camada gasosa pode ser uma espécie D aí, que está estagnada, certo? O segundo estágio, então, tem o contato da espécie química A com a superfície catalítica. A partir do contato é que ocorre a reação, característica de reação heterogênea, reação na superfície. Correto? E o terceiro estágio, então, vai ser a difusão dos produtos da reação da superfície através dessa camada gasosa estagnada, certo? Que é o que está acontecendo aqui, o B se difundindo, então, na direção contrária do A, a difusão dos produtos da reação, certo? Então, aqui nós vamos ter que olhar bem para a contradifusão equimolar. Então, esse é o nosso problema. Começando a falar de fluxo, pessoal, então, o fluxo global molar do reagente A unidirecional, então fazendo as hipóteses de fluxo unidirecional em Z, estado estacionário também, tá?
Então, ele vai ser dado pela seguinte equação. Então, eu peguei lá a equação geral do fluxo na direção Z, já abri o meu CA como sendo YA vezes C, certo? Já tirei o C da derivada, então, considerando que as propriedades físicas são constantes, que minha fase gasosa é uma fase gasosa ideal, certo? E YA, se a gente considerar que a minha fase gasosa D está estagnada, então a parte aqui do somatório dos fluxos das espécies químicas, o A mais o B mais o D vai ser igual a zero. Então, sobrando aqui fluxo de A mais o fluxo de B. Pela reação química que está acontecendo, olha só, então agora ele colocou os coeficientes estequiométricos dessa reação química. Então, não estou dizendo necessariamente que é 1 para 1 a reação. Eu estou dizendo que Azinho da espécie química A se decompõe em Bzinho da espécie química B, certo? Então, se eu for fazer a relação entre os fluxos de A e o fluxo de B, então, o fluxo de A vai ser igual a menos o fluxo de B dividido pelo Bzinho, certo? Ou seja, o fluxo de B, é o que está aqui, vai ser igual a menos B dividido por A, fluxo de A, tudo isso na direção Z, certo? Então, eu posso substituir a equação 2 aqui na equação 1 no lugar do fluxo de B. Então, eu fiz aqui aquela relação matemática, né? Então, tirei o mínimo ali daquela fração, dos dois termos do fluxo de A, colocando NaZ em evidência, tá? Então, ficou nessa segunda parte aqui do fluxo, YA, A menos B dividido por A, fluxo de A na direção Z. Se eu chamar de alfa essa relação estequiométrica, né? Então, o meu alfa aqui, eu estou dizendo que vai ser aquela minha relação estequiométrica do fluxo. Então, vou chamar isso aqui de alfa, certo? Vou passar esse termo lá para o outro lado da equação, que também tem fluxo de A, colocar o fluxo de A em evidência, né? Aqui é alfa YA, ali eu tenho 1 na frente do fluxo. Então, colocando o fluxo de AZ em evidência, vai ficar 1 menos alfa YA, certo? Que eu passei dividindo do outro lado da equação, resultando na equação 3, que é a equação do fluxo, certo? Vamos reservar esta equação de fluxo para as próximas etapas. Avaliando a equação da continuidade molar, ou a equação da conservação da espécie química, por um caso de coordenadas cartesianas, né? Eu posso considerar regime permanente, então eu não tenho variação do tempo, da concentração de A com o tempo, certo? E eu não tenho reação homogênea, então o RA 3' vai ser 0. Vai sobrar aqui o divergente do fluxo igual a 0, né? E eu vou abrir esse fluxo unidirecional, eu vou abrir o divergente, né? Considerando o fluxo unidirecional em Z. Então, nesse caso, eu vou ter que a derivada do fluxo de A na direção Z com relação a Z é igual a 0. Posso dizer que o fluxo de A na direção Z é constante. Então, o nosso fluxo ainda continua sendo constante, tá? Na equação 5. Então, se eu substituir a minha equação 3, que era a equação que nós obtivemos do fluxo, certo? Na equação da conservação da espécie química, equação 5, né? Então, nós vamos substituir aqui no lugar do fluxo a equação 3, certo? Então, ficou a derivada de dz de CdAB, tá? Dividido por 1 menos alfa YA de YA dz igual a 0, tá? Então, pessoal, perceba que aqui ele colocou DAB, né?
E se eu considerar que eu tenho 3 espécies químicas, eu poderia colocar DAM aqui? Pode colocar também, tá? DAM não tá correto, DA na mistura, tá? Aqui ele coloca DAB porque o D, o meu ar, a minha fase ar tá estagnado. Mas tá correto também, não tem problema representar dessa forma, tá? Então, essa equação 6 que nós obtivemos aqui agora, nós temos que integrar 2 vezes para a gente tirar essas 2 derivadas aqui, né? Então, nós vamos integrar 2 vezes, tá? Para obter o nosso perfil geral de concentração. Então, fazendo a integração 2 vezes da equação 6, nós chegamos na equação 7. Pessoal, então agora eu vou passar essas etapas um pouquinho mais rápida. Peço que essa etapa da integração aqui vocês façam no caderno de vocês, aí todas as etapas, confiram as equações, tá? Só para os nossos vídeos não ficarem tão longos, ok? Então, o resultado da integração da equação 6 vai ser menos 1 sobre alfa, ln de 1 menos alfa YA, igual a C1Z mais C2. Então, lembrando que as constantes aí vieram da nossa integral indefinida, né? Certo, pessoal? Então, para achar as nossas constantes, nós temos que aplicar as condições de contorno, certo? Então, relembrando as condições de contorno apresentadas para nós, no começo do nosso trabalho, então a gente tinha aqui o nosso catalisador, né? Eu tinha uma fase gasosa D estagnada dentro dessa espessura delta, né? O A estava se difundindo nessa direção, o meu eixo coordenado Z crescente está na direção da difusão de A, né? O A reagia gerando B, certo? Era isso que nós tínhamos. Então, o problema apresentou para a gente a condição de contorno em Z igual a 0, então lá em cima eu tenho um Y a 0, e aqui na superfície delta eu tenho um Y a delta. Então, perceba, pessoal, que ele deu uma condição de contorno aqui na superfície onde acontece a reação química, ele deu uma condição de contorno de uma fração molar conhecida. E não como nós estamos habituados de apresentar nessa superfície em que acontece a reação química uma condição de reação na superfície, certo? Então, nós vamos obter o nosso perfil geral de fração molar em termos de Y a delta. E depois, lá no final, nós vamos trabalhar como nós vamos calcular esse Y a delta aqui, né? E isso vai ser possível a partir da reação química, certo? Depois nós vamos retomar essa condição de contorno de reação aqui para descrever como nós calculamos essa fração molar Y a delta, certo? Muito bem, pessoal. Então, aplicando a condição de contorno 1 lá na equação 7, depois aplicando a condição de contorno 2 lá na equação 7, nós conseguimos, então, achar as nossas constantes C1 aqui na equação 8 e C2 na equação 9, tá? Então, aqui eu tive que fazer uma correção, né, na apresentação do professor, como eu falei para vocês, então tem algumas adaptações aí. Fiz uma correção, então, na constante 1 e a constante 2. Pessoal, façam esses passos aí, tá? Passo a passo, vocês terão que fazer nos exercícios, para conferir se vocês também vão encontrar essas constantes C1 e C2, certo? Substituindo, então, as constantes C1 e C2 na equação 7, nós chegamos na nossa solução final para o perfil de fração molar. Então, perceba que o perfil de fração molar aqui, ele está bem reduzido, né? Eu vou fazer no próximo slide o passo a passo, então, para a gente chegar nesse perfil da equação 10. Pessoal, então, se nós substituirmos as constantes 1 e 2 na equação 7, tá? Nós chegamos nessa equação que eu já coloquei aqui para vocês, certo? Então, para a gente chegar naquele perfil que nós conhecemos, que foi apresentado na equação 10, o que nós vamos ter que fazer? Primeiro, eu vou passar esse termo aqui positivo lá para o outro lado, certo?
vou deixar menos 1 sobre alfa em evidência, certo? E vou juntar os LNs. Então, perceba que eu coloquei menos 1 sobre YA em evidência. Então, o termo positivo vai ser esse primeiro aqui, vai ser esse aqui, né? Então, juntando os LNs, vai ficar 1 menos alfa YA dividido por 1 menos alfa YA zero, certo? Vou separar aqui, pessoal, menos 1 sobre alfa. Esse Z eu vou escrever aqui junto com esse delta, né? Então, vezes Z sobre delta. E o ln de 1 menos alfa YA delta. 1 menos alfa YA zero. Ou seja, pessoal, olha só. Esse menos 1 sobre alfa, eu posso cortar dos dois lados, porque tá tudo multiplicando aí, né? E aí, pessoal, eu posso usar a propriedade de logaritmo para tirar aí os valores tirar os nossos LNs, né? Então, vai ficar 1 menos alfa YA sobre 1 menos alfa YA zero igual a Z sobre delta vezes... Opa, não, né? 1 menos alfa YA delta, 1 menos alfa YA zero, elevado a Z sobre delta, certo? Porém, ainda não é isso que a gente tem lá, né, pessoal? Então, o que nós vamos ter que fazer? Passar esse 1 menos alfa YA zero para o outro lado e trabalhar aqui com o lado direito da equação. Pessoal, então a equação anterior, veja bem, eu passei o que estava dividindo 1 menos alfa YA zero multiplicando lá para o outro lado. E aquela divisão que a gente tinha, eu só reescrevi, né? Porque a gente tinha 1 menos alfa YA delta dividido por 1 menos alfa YA zero elevado a Z menos Z por delta. Então, eu só reescrevi, então, separei o que está em função de YA delta, né? E o denominador eu escrevi, então, multiplicado aqui, elevado a menos Z sobre delta, que é a mesma coisa. Então, percebam que eu posso trabalhar com esses dois termos aqui, ó, que eles são iguais, eu posso unificar. Então, se eu unificar esses dois termos, basicamente vai ficar o que está aqui dentro do parênteses, elevado a 1, que está aqui, menos Z sobre delta. Então, o resultado vai ficar 1 sobre alfa YA é igual a 1 menos alfa YA delta elevado a Z sobre delta, vezes, então, juntando o termo lá de YA zero, 1 menos alfa YA zero e elevado a 1 menos, Z sobre delta, ok? Então, essa é a equação que nós temos lá final na nossa equaçãozinha 10. Pessoal, então eu reescrevi aqui a minha equação 10, que é o meu perfil, e se nós visualizarmos, então o meu perfil está em função do meu YA delta, né? Que é onde acontece a reação, certo? Então, se eu olhar para a minha figura aqui, né? O YA delta, então aqui eu tenho o meu Z igual a delta, que é a superfície do catalisador. Eu vou ter que expressar ele de acordo com a reação química. Então, se nós admitirmos que a reação ela é heterogênea, de pseudo primeira ordem na superfície do catalisador, eu posso representar a minha fração molar em função dessa reação. Então, se é a reação da superfície, eu vou igualar o fluxo ao termo de reação da superfície. Só que eu quero respeitar aqui os sinais, tá, pessoal?
Então, ó, o fluxo de A, o A está se difundindo na direção crescente de Z. Então, o fluxo de A tem que ser positivo, né, pessoal? E a espécie química A, ela é o reagente, ou seja, ela está sendo consumida. Então, eu posso dizer aqui que o meu termo RA duas linhas, ele é negativo, para respeitar esse consumo de A, certo? Então, se eu colocar aqui Na delta, para que eu mantenha o meu sinal positivo do fluxo, e eu sei que o RA duas linhas ele é negativo, então eu vou dizer que ele é menos o meu RA duas linhas. Ou seja, o meu fluxo de A na direção delta vai ser menos KS CA, certo? KS é a cinética de pseudo primeira ordem, né? Fazendo com que aqui o meu fluxo fique positivo, certo? Respeitando a notação que a gente disse ali no começo da aula, certo? Então, portanto, se eu abrir CA, vai ser C vezes YA, o YA delta, porque eu estou em Z igual a delta aqui, nessa condição de contorno, então aqui é em Z igual a delta. Se eu só rearranjar, posso dizer que meu YA delta vai ser o fluxo de Z dividido por CKS, certo? Em seguida, eu posso substituir esse YA delta aqui na minha equação 10, né? Fechando, então, obtendo a minha equação 13 como equação do perfil de fração molar de A. Então, para qualquer Z entre 0 e delta, eu vou vou conhecer aqui qual é a fração molar em qualquer ponto desse domínio de cálculo. Bom, pessoal, então se nós avaliarmos a equação 13, que nós acabamos de obter, e fizer algumas considerações, então apresentar um caso especial da equação 13. Se nós fizermos a hipótese de que a nossa reação química que acontece na superfície do sólido, ela for rápida, o que eu posso esperar daquela minha constante cinética? Vai ser um valor muito alto, né? A constante cinética é um valor muito elevado para uma reação instantânea ou muito rápida. Então, eu posso dizer que a minha constante cinética tende ao infinito. Se a constante cinética tende ao infinito, avaliando lá a equação que nós encontramos por YA delta, que era fluxo de A em delta, né? Dividido pela constante cinética, vezes a concentração da mistura. Então, se Ks é um valor muito alto, tende ao infinito, ou seja, o meu YA delta vai tender a zero. E se eu fizer essa substituição na minha equação, lá na equação 12, né, eu posso substituir esse termo por zero na equação 13, ou substituir na 12 o YA delta direto por zero, né? Vai sobrar esse perfil simplificado de fração molar, certo? Em que o termo que era a função do YA delta, ele vai ser igual a 1, né? E está multiplicando aqui. Então, eu tenho essa condição especial no caso de uma reação instantânea ou uma reação muito rápida, que eu posso, então, me permite dizer que a fração molar de A lá na superfície do catalisador, ela vai ser muito próxima de zero, porque a constante cinética é um valor muito elevado, tendendo ao infinito, certo? Agora, se eu não tiver uma condição de reação muito rápida, né, e o meu Ks não tende ao infinito, então eu vou ter que usar a equação 13 para encontrar uma determinada concentração no Z variando de 0 a delta, e aí vai depender do conhecimento do fluxo
naquela interface gás sólido, lá na superfície do catalisador. Então, agora vamos dar uma olhada na equação do fluxo global da espécie química. E nós queremos especialmente agora na superfície Z igual a delta. Então, retomando a equação do fluxo, que era a equação 3, e integrando essa equação aplicando as nossas condições de contorno, então, por propriedades físicas constantes, a concentração molar da mistura e a difusividade podem sair, né, da integral, são constantes. A primeira equação que a gente fez lá, simplificando a equação da conservação da espécie química, nós obtivemos que o fluxo era constante, né? Então, a gente também pôde tirar esse fluxo da integral, né? Então, integrando o dz de 0 a delta, integrando 1 sobre 1 menos alfa y a d y a de y a 0 a y a delta, nós teremos o nosso fluxo. Pessoal, então, resolvendo as integrais e aplicando os limites de integração, nós chegamos aqui nessa equação 15, que é a equação, então, do fluxo de A em delta. Agora, pessoal, vejam bem, tá? Nós vimos que a concentração, a fração molar de A em delta é função do fluxo e o fluxo é função da fração molar de A lá na superfície Z igual a delta, certo? Então, vamos encontrar qual é esse valor dessa fração molar de A na superfície delta, né? Não mais em função do fluxo. Então, vejam bem, retomando a nossa relação 11, que era a nossa relação da reação química, né, pessoal? Então, eu coloquei um sinal de menos aqui na frente do RA, porque esse RA já é negativo, né? Porque o A está sendo consumido. Então, eu sei que fluxo é constante cinética, Ks, C vezes Y a delta. Então, se eu substituir isso aqui, lá na minha equação 15, no lugar do fluxo, e passar, então, o C dividindo e o Ks dividindo, então, vou passar CKS aqui, né, dividindo. Então, C vai cortar com C, e vai sobrar, então, aqui 1 sobre alfa, DAB dividido por delta Ks, Ln, a relação dos Ln's aí que a gente já tinha visto, certo? Pessoal, eu só vou reescrever esta equação do y a delta, só para a gente fazer uma avaliação com relação a esse termo alfa, que é a nossa relação estequiométrica da reação. Então, eu só passei esse alfa, separei aqui os meus Ln's, né? Então, ficou Ln de 1 menos alfa y a delta. Passei esse alfa dividindo por alfa, menos o Ln que está no denominador, 1 menos alfa y a 0, dividido por alfa. Então, é esse 1 sobre alfa ali que eu passei dividindo os Ln's. Então, essas duas relações aqui, equações são iguais, né? Escritas de forma diferente. Então, vamos avaliar essa equação 16. Pessoal, se nós tivermos, então vamos lembrar o que é o alfa? O alfa é o A menos o B dividido por A, certo? Pessoal, se nós tivermos uma reação química A dando B, ou seja, um A dando um B, qual vai ser o meu valor de alfa? 1 menos 1 dividido por 1, ou seja, alfa vai ser 0. Se eu substituir na equação 16 esse alfa por 0, nós vamos ter uma indeterminação matemática, certo? Para encontrar essa fração molar de A na superfície Z igual a delta. Obviamente, quando a reação não for instantânea, né? Como a gente já discutiu anteriormente. Então, nós vamos ter que achar uma ferramenta para resolver este problema.
Pessoal, então, neste caso, quando o meu alfa for igual a zero e eu tiver essa indeterminação matemática, nós vamos utilizar a regra do L'Hopital. Vocês devem ter visto essa regra lá no cálculo, para resolver essa parte da equação dos LNs em que eu tenho a minha indeterminação matemática. Então, o que diz a regra do L'Hopital? Então, quando eu tenho duas funções, uma função dividida pela outra, ou seja, a minha função f é o ln de 1 menos alfa y a delta, e a função g é alfa. Então, eu tenho duas funções de alfa. E o alfa tende a zero, ou seja, tem o limite aí, aplicando o limite nessas funções, ela vai ser igual, esse limite vai ser igual a aplicar o limite quando o alfa tende a zero na derivada dessas funções. Então, se eu pegar, reescrever aqui aquela parte da indeterminação matemática, né? Então, eu tenho o limite de alfa tendendo a zero das relações do ln dividido por alfa. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Então, se eu tenho a minha função é ln, vamos escrever aqui, ln de u, a minha derivada dessa função vai ser 1 sobre u, a derivada de u, certo? Então, nós temos que fazer essa relação. Então, chamando de u ali, né? 1 menos alfa y a delta, certo? Então, fazendo a derivada desse ln, vai ser 1 sobre 1 menos alfa y a delta, vezes a derivada de u. A derivada de u aqui, então, meu u' é menos, então, 1 é constante, então, vai ser menos, eu estou derivando esse alfa, né, menos y a delta. Então, acabou resultando nessa relação, menos y a delta dividido por 1 menos alfa y a delta. E a derivada de alfa, com relação a alfa, é 1. A mesma coisa para esse segundo ln, vou chamar de u o que está dentro do ln, resolvendo essa derivada da função do ln, então, vou ter menos 1 sobre, menos a fração molar de A, 0, dividido por 1 menos alfa y a 0, dividido por 1, então, eu tenho ali a minha derivada de alfa, né? Ou seja, pessoal, o que vai fazendo essa continha aqui, o que vai resultar nessa minha continha? Em y a 0 positivo menos y a delta, porque eu vou aplicar esse limite lá. Então, quando o alfa tende a zero, então, se alfa tende a zero, o resultado desse denominador aqui vai ser 1 dos dois, certo? Então, vai ficar menos y a delta menos y a zero, ou seja, y a zero menos y a delta. Então, eu posso substituir esse resultado do L'Hopital lá na minha equação, retornar na equação 16 para achar finalmente o meu y a delta. Ok? Então, substituindo ali a parte onde eu tinha a minha indeterminação matemática, resultou no substituir pelo resultado do L'Hopital. Aí, pessoal, aqui fazendo a distributiva aqui, né, pra gente trabalhar, porque eu tenho y a delta aqui dentro desse colchetes, né, dentro dessa relação. Então, aqui eu fiz a distributiva, passei o termo de y a delta lá positivo para o outro lado, coloquei y a delta em evidência e passei todo esse termo dividindo lá para o outro lado, certo? Pessoal, percebam que aqui foi feito
uma relação matemática, né, para se chegar nessa equaçãozinha aqui do y a delta. Não, na verdade foi só passado, né, só dividir, tá? Não precisa nem fazer nenhuma relação, né? O y a zero tá multiplicando aí. Então, só passei dividindo e eu fiquei com essa relação de alguns termos aí, ó, que são constantes, né, na minha avaliação, no meu estudo, né, que é a constante cinética, a espessura delta e o meu DAB, né, se as propriedades físicas são constantes, vamos ser termos constantes. E nós vamos fazer uma avaliação agora justamente nesses termos aqui que são constantes, pessoal. Então, vejam bem, o termo DAB dividido por delta KS mostra a relação entre resistências, a reação química heterogênea, que nesse caso foi de pseudo primeira ordem, e a difusão no filme gasoso. Lembra a resistência à difusão? Então, lembra que a resistência, né, a qualquer transporte, então, se for a resistência difusiva, vai ser uma força motriz dividido pela taxa de troca térmica, certo? Que eu posso apresentar a taxa em função da minha lei de Fick. Taxa de massa, a gente usa o WA, tá? Pessoal, então, como é uma relação de causa e efeito, né? A resistência ao processo difusivo, se eu cortar a força motriz, que é a diferença de concentração que tem lá na taxa, que vem lá da lei de Fick, com a diferença de concentração, que é a minha força motriz ao transporte difusivo, vai sobrar, resolvendo essa lei de Fick, vai sobrar delta por DAB. Então, essa é a minha resistência à difusão. E, obviamente, o que caracteriza uma cinética é a constante cinética. Então, a resistência vai ser o inverso da constante cinética. Então, se eu reescrever esse termo DAB por delta KS por 1 sobre KS e colocar no denominador, então, delta por DAB, é uma relação entre a resistência à reação química pela resistência à difusão que acontece no meu meio estagnado, certo? E aí, pessoal, fazendo algumas observações, se a reação é rápida ou lenta, a gente consegue chegar em algumas conclusões avaliando a equação 17. Muito bem, pessoal. Então, vamos fazer esta avaliação, né? Na situação em que a minha relação entre as resistências, então, a resistência de reação pela resistência à difusão tender a zero, ou seja, diz que a resistência à difusão é quem controla o processo de transferência de massa, certo? Porque ela vai ser a resistência difusiva, ela é maior do que a resistência à reação química. Este termo aqui está tendendo a zero. Então, nesse caso em que a resistência à difusão é maior no processo, eu vou dizer que a difusão é quem vai controlar o fluxo de ar, certo? Vai controlar a transferência de massa, certo? Então, se eu substituir lá na equação 17 esta relação tendendo a zero, ou seja, o meu y a delta também vai tender a zero, certo? Porque lembra, eu tenho uma relação, tá multiplicando lá esse termo, né? Então, nesse caso em que o y a zero, o meu y a delta, perdão, tende a zero, isso acontece quando eu tiver uma reação instantânea, certo? Então, se eu voltar e avaliar a equação do fluxo nessa condição em que y a delta é igual a zero, eu vou zerar o y a delta, então aqui vai ser zero, né?
E eu posso calcular, então, meu fluxo de A lá em delta. Agora, ele não vai mais estar em função desse y a delta, certo? Que é zero, né? Então, esse ln aqui que está no denominador, para eu passar ele para o numerador, eu precisei colocar um sinal negativo, né? Esse ln, ele é negativo porque está aqui no denominador, certo? Então, dessa forma, eu consigo calcular o fluxo, certo? E eu posso concluir nesse caso em que a relação da resistência, a reação química, pela resistência à difusão, tender a zero, eu posso dizer então que eu tenho uma reação instantânea ou muito rápida que acontece na superfície do meu catalisador. Ok? Pessoal, cuidado aqui ao olhar para essa equação 18 e falar, professora, então o meu fluxo aqui está negativo, está errado. O meu fluxo, lá no começo da aula, a gente disse nesse problema que ele estava na direção crescente de Z e, portanto, ele tinha que ser positivo. E tem mesmo, tá certo. Esse sinal negativo vai corrigir justamente isso. Tá, pessoal? Então, na hora, esse resultado desse ln aqui vai ser um resultado negativo. Então, menos com menos vai deixar o fluxo positivo no resultado final, ok? Certo, pessoal? Então, agora fazendo a avaliação contrária, ou seja, quando a minha resistência à reação química pela resistência à difusão tender ao infinito, significa que a resistência à reação química é muito maior que a resistência à difusão. Portanto, a transferência de massa e, portanto, o fluxo global vai ser controlado pela reação química que acontece na superfície. E nesse caso, vamos avaliar o que acontece com o meu y a delta, né? Então, eu escrevi aqui a equação do y a delta novamente. E vamos só fazer alguns tratos matemáticos para ficar mais fácil da gente avaliar. Então, pessoal, só para inverter o que está dentro desse parênteses aqui, é a mesma coisa que eu escrever que 1 pelo que está aqui dentro do parênteses, né? 1 mais DAB e assim por diante, né? Vezes o y a zero. Olhando, pessoal, esta relaçãozinha, o resultado disso é 1, que está aqui. E o resultado de 1 por DAB delta KS é o inverso, delta KS por DAB, que está aqui, certo? Então, se a gente avaliar esta equação que nós temos aqui, se 1 sobre KS, que é a resistência à reação química, ela é muito grande para que essa relação tenda ao infinito, o KS, especificamente o KS, tem que tender a zero. Se KS aqui tende a zero, esse resultado vai dar 1 sobre 1, ou seja, y a delta vai ser igual a y a zero, certo? Então, nesse caso, pessoal, eu posso dizer que quando a minha reação química controla o processo de transferência de massa, significa que o meu KS tende a zero, portanto, eu tenho uma reação química lenta e o meu y a delta vai tender a ser o y a zero, como nós acabamos de avaliar na equação do y a delta, certo? E nesse caso, pessoal, se a gente for avaliar, então, o que acontece com o fluxo difusivo que a gente já calculou, então, se a minha resistência à difusão é muito pequena, é como se eu estivesse desprezando o efeito difusivo no fluxo. E se eu olhar nas minhas equações que eu obtive a partir das equações de fluxo lá do começo, é como se meu fluxo fosse igual a zero, e não é isso que acontece. Meu fluxo de A não é zero, ele só não é calculado pelo fenômeno difusivo. Então, ele vai ser calculado de que forma?
através da relação da reação química. Então, eu posso dizer que o meu YA delta, o meu NA delta vai ser igual a C, KS vezes YA delta. Num caso de reação lenta, o YA delta vai ser igual a YA0, certo? Pessoal, então, além de calcular fluxo, além de encontrar o perfil de fração molar num caso de reação química, em uma partícula não porosa catalítica, é importante também a gente fazer essa relação física de quando eu tenho uma reação lenta, uma reação instantânea, certo? Para a gente interpretar fisicamente os problemas e as nossas equações químicas, que muitas vezes, as nossas equações podem muitas vezes ser simplificadas de acordo com essas avaliações que a gente fez, né? Quem governa o processo de transferência de massa. Então, na aula de hoje é importante vocês conseguirem entender essas questões físicas. E outra informação importante é com relação à espessura do filme gasoso, o delta. Né? Então, se a gente avaliar o DAB por delta KS, né? Então, quando o KS tende a zero, né, e eu tenho uma reação lenta, o que vai acontecer, pessoal? Eu posso dizer que dentro dessa relação, ou seja, se KS tende a zero, todo esse denominador aqui, pessoal, vai tender a zero. Então, eu posso dizer que a zona de reação, que é o meu domínio de cálculo, que quando é controlado pela reação química, eu posso dizer que esse meu delta também vai tender a zero, ou seja, eu tenho uma zona de reação desprezível, tá? Porque todo esse denominador aqui, delta KS, vai tender a zero também, tá? Em função da minha reação lenta e, portanto, se ela é lenta, ela é que controla o processo de transferência de massa nesse caso. Ok? Esse exemplo, pessoal, nós vamos resolver em aula. Então, fiquem tranquilos que é um exemplo muito interessante, com um enunciado longo, tá? E que nós vamos resolver em aula. Então, até mais, pessoal. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.